Boa noite, galera, tudo bom? Para mim é noite agora, para você eu não sei o horário que você está assistindo, tá joia? Então fazer mais um vídeo aqui. Pessoal, esse vídeo foi uma sugestão, tá? Ele é um pouquinho diferente dos demais do canal. É um vídeo narrativo, tá? Uma pessoa me sugeriu e aí que eu fizesse um vídeo narrativo, que é aquele que você narra de fato a história, não é? Ficou aqui meu critério apenas escolher qual revista eu queria. E eu escolhi, obviamente, a piada, opa, de cabeça para baixo, a piada mortal, tá? De Batman aqui, que conta uma das histórias, talvez uma das principais, né, e a mais tida como verdadeira, da origem do Coringa, certo? Então, antes de começar, eu quero dizer a você que se inscreva no canal e tal. Não, na verdade, esse vídeo ele contém spoiler, ele é um vídeo spoiler, tá? É para aquele realmente que não se preocupa comigo, com isso, assim como eu, de verdade. Eu sou do tipo que eu não me incomoda realmente eu saber alguns detalhes a respeito de uma revista que eu vou adquirir. Mas isso aqui fica a seu critério. Eu vou narrar a revista, todos os fatos que ocorreram nela, juntamente com imagens, tá? Então aí se isso me incomodar de verdade, eu recomendo, eu agradeço sua visita, mas eu digo a você que esse vídeo não é para ti, tá joia? Então vamos lá, sem muitas delongas, lembrando que meu vídeo é sem cortes, então vamos prosseguir. Pessoal, essa história, ela começa logo com uma noite chuvosa em Gotham, tá? Uma noite chuvosa em Gotham, típica, né, da cidade ali, ela é uma espécie de Londres também, né? Há essa semelhança, inclusive o próprio diretor, ele deixou isso bem transparecer em uma das suas entrevistas. Vamos prosseguir. E aí, em uma noite chuvosa, o Batman, ele visita o Asilo Arkham, onde ele manda aí os inimigos dodói dele, né? A galerinha mais perturbada do juízo. E aí ele prossegue ali, o caminho é bem legal, tem o comissário Gordon logo de cara, alguns policiais de prontidão, e aí ele vai percorrendo aí o caminho, eu vou ver se eu boto a imagem para vocês, que é bem bacana, ele vai percorrendo alguns vilões famosos ali, tem o Revidente, né, que é o Duas Caras, e aí ele chega na cela do Coringa, o Coringa ele está preso ali, ele conseguiu prender o Coringa recentemente, é o que deixa esclarecido a revista, não é? E aí já começa a coisa bacana ali no Coringa, que a cela dele não tem nome. Todos os detentos ele tem um nome ali, um nome de origem, um nome de batismo, mas como o Coringa ninguém sabe a procedência dele. Isso é uma coisa interessante nas histórias, né? Porque devido ao Batman, sem querer desmerecer o trabalho dele, mas ele é tido como o maior detetive do mundo da DC e mesmo assim não conseguiu uma única informação do Coringa. Ele não sabe o nome de origem, a cidade, não sabe nem se o Coringa de fato surgiu ali americano, ele pode ter sido vindo de outro país, pode ser brasileiro, ó. Isso é uma vantagem nossa, mas enfim... Perdão. Só teve uma única revista das que eu acompanhei que o Batman ele de fato descobre todo o paradeiro do Coringa, todo o que ocorreu, a origem, a cidadania, enfim, como ele se transformou nisso, que é uma revista na qual o Batman ele adquire um poder de uma divindade, né? Ele tem aí esse momento e aí ele realmente tem essa informação, mas ele não compartilha com os demais, tá? Ele apenas sorri, na verdade. Como se já soubesse quem era, ou enfim, como se fosse alguém que ele já tinha uma desconfiança. Mas prosseguindo, chega nessa cela sem nome, onde lá dentro tem um Coringa. E aí o Batman já tem uma conversa muito rápida com ele e rústica. Né? Ele fala que aquela coisa está se tornando já fadonha. Porque na verdade tem se repetido bastante, o Coringa, ele vai e prende o Coringa vai e foge, aí faz merda de novo, e ele prende de novo, aí fica nesse ciclo, e o Batman, ele infelizmente não vê mais solução, ele acredita que realmente está se aproximando do confronto final entre eles, na qual um vai acabar matando o outro, ou ambos morrem e acaba de uma vez essa putaria. Tô xingando demais esse vídeo, eu vou tentar botar o pi para ficar para público geral, mas vamos lá. E aí ele conversando ali com o Coringa, né, e aí logo de cara já... Você vê que isso é tão verdade, chega o Coringa que ele está conversando, já é um Coringa falso. Ele descobre de cara, no momento da conversa, que é um Coringa falso, que o Coringa verdadeiro já debandou daquele lugar já há muito tempo. E aí ele prossegue e mostra o Coringa verdadeiro. O Coringa verdadeiro, na verdade, ele está pondo em prática seu plano, na verdade, seu único plano, né? Que o plano do Coringa, para quem acompanha, é mostrar que o mundo, na verdade, ele é tão doente como ele. O mundo é insano, as pessoas são insanas. Elas só precisam de um único dia ruim para elas se tornarem aquela monstruosidade que é ele, né? Aquele palhaço doido que faz atrocidades, não tem nenhum tipo de discimento assim, lógico, racional. Vamos dizer assim, vamos chamar assim, vamos denegrir logo o personagem. E esse é o plano que ele coloca em prática, tá? E ele começa adquirindo um parque temático que estava fechado ali há muito tempo. Os materiais são obsoletos.
E ele está conversando ali com o dono, mostrando interesse em adquirir esse material. Sendo que depois você percebe que ele já fez a compra, tá? De maneira bem ilícita, com os sócios desse cara. E na verdade esse cara está só jogando papo furado ali. Ele acaba inclusive matando esse cara, para você ver como ele é um personagem de comédia, né, rapaz? Mas enfim, o bacana é que ele mata com o soro do riso. Galera, o soro do riso, ó. Eu ouvi falar a primeira vez disso aí, há 1900 e bolinha. O soro do riso foi uma das primeiras armas que o Coringa utilizou. É aquele soro que ele dá na pessoa, que a pessoa fica paralisada, né, antes de morrer. Não sabe ao certo se a pessoa vem a morrer ali instantaneamente, mas ele fica com um sorriso, né, como se fosse um botox ali, que deixa a pessoa com aquela cara de bunda, e sorrindo, morrendo ali, paralisado ou de dor, algo do tipo, mas está sorrindo. Tá? Inclusive, na primeira revista, 1940... 80 anos atrás, o Coringa, ele surgiu nas revistas e ele já veio com essa palhaçada aí de soro do riso, que é a arma registrada dele. Prosseguindo, é quando começa os flashbacks, que é uma parte, é a cereja da revista, tá? Os flashbacks, que é, porra, preto e branco, bem bacana essa cena, meio que traz esse conceito do cinema, não é? E com um agravante, com um adicional que é melhor ainda, que é o preto e branco, mas tem sempre uma cena, um detalhezinho ali, ó, que ele dá uma coloração para chamar a sua atenção. Então é uma roupa, é uma lagosta, tá? Isso é natural dessa revista. Eu lembrou muito Sin City, que é uma coisa que eu recomendo, inclusive Sin City dos filmes, tá? Antes mesmo de acompanhar os quadrinhos, caso você se interesse, assistam os filmes, galera, muito bacana. É um filme bacana. É um filme com caráter meio adulto, tá? Mas ele é muito bacana se você tiver uma faixa etária, enfim, dependendo da sua faixa etária. Você olha lá a classificação do filme. Então vamos prosseguir. E aí o Coringa, ele começa a contar a sua história, a sua suposta história de origem, tá? Porque eu não caio nessa balela mais de história original, porque toda vez é isso. O Coringa, galera, toda a informação vamos dizer assim, transformação dele, que chega aos quadrinhos, ao cinema, ao que for, é contado pelo próprio Coringa. E ele é uma pessoa insana. E pode ver que em momentos e momentos não é reboot. É ele simplesmente que inventa uma balela nova e a pessoa cai nesse H. E toda vez, eita, pô, essa daí é a verdadeira origem do Coringa. E acaba não sendo. Por favor, vão por mim. Sempre isso aí muda. Então não cai nesse papo de, essa é a origem do Coringa. Não. Essa é a história que o Coringa contou como sendo sua origem. Tá? Assim como as cicatrizes dele também tudo muda. Tudo dele é uma interrogação. Mas isso é bem interessante. Ele conta ali um Coringa, gente como a gente, certo? Ele trabalhava em uma fábrica durante muito tempo e aí depois ele deixou o emprego para tentar seguir carreira como comediante, como humorista. Eu acredito que era uma espécie de stand-up que ele fazia, né? Pelo que ele descreve ali. Mas só que ele não era bom nisso aí. Ele ficava nervoso, ele confundia as piadas, ele era uma droga. Tá? E é bacana, ele estava inclusive com a família, construindo uma família nesse momento, tá? Ele era casado, tinha uma esposa, a esposa o dava apoio, o apoiava, mesmo ele nessa vida de, vamos dizer assim, fracassado financeiramente, não é? Eles viviam em uma rua, em uma casa ruim, enfim, era uma pessoa sofrida, como o brasileiro conhece muito bem, a grande maioria, né? E aquilo ali o incomodava, e como agravante, essa moça, a esposa dele, se não me engano, Suelen, algo parecido, estava esperando o bebê, seu primogênito, aí, ó, o Coringa ia ter um filho, ixi, que maldade. Ela estava com 6 meses de gravidez, tá? E aí isso era um agravante para ele, toda essa pressão na cabeça do coitado, ele ficou maluco, na verdade não. Essa pressão na cabeça do coitado fez com que ele tomasse uma medida drástica, que é cometer um crime. Tá? Esse era o grande projeto dele. Ele encontrou pessoas que já estavam interessadas nisso. E eles precisavam do Coringa para que ele fosse o guia delas. Porque onde eles queriam chegar? Era uma fábrica de baralho. Eu acho que inclusive esse baralho tem analogia do fato do Coringa, né, do Joker. Era uma fábrica de baralho que ficava atrás dessa fábrica química que foi onde o Coringa ele trabalhou durante muito tempo. Então ele já sabia o caminho. Ele ia seguir ali, ó, entre os locais, perdão, até chegar a esse local que seria cometido o crime, né? Ele ajudaria aí nesse crime. E aí, segundo ele mesmo, pelo que ele narrou, seria o único crime que ele ia cometer. Porque ele ia usar o dinheiro, a parte dele, para ele dar uma vida digna para sua esposa, para seu filho, etc. Então o vídeo vai ficar longo, viu, galera? Mas assistam aos poucos, que tá ficando legal. E aí ele prosseguiu o seu plano ali, de maneira bem rústica, né? E é quando é trazido à tona, essa parte foi muito legal, que eu estava lendo a primeira vez, que é a Gangue do Capuz Vermelho. Galera, outro personagem que eu vi no Batman 1800 e bolinha, 1800 e descobrimento, como diria meu professor, meu ex-professor de história, meu xará, Paulo. Um abraço, ele me assistiu algum dia.
E aí, é, ele acaba mostrando aí que, ó, uma das origens do Coringa, tá? Que era exatamente essa balela aí, que ele surgiu com essa gangue do Capuz Vermelho. Eu não vou entrar muito em detalhe para não esticar mais do que já está. Mas essa gangue do Capuz Vermelho era um pessoal que cometia crimes aí adoidado, tá? E eles usavam um capuz vermelho, uma capa vermelha. Eles são, inclusive, um dos primeiros adversários do Batman. E ele é um grupo muito difundido, porque você não sabe bem quem é o líder. Basicamente, como virou moda, aí todo mundo cometia crime e usava essa fantasia, tá? Se popularizou. Por dois motivos, na verdade, eu identifiquei o porquê dele utilizar isso. O primeiro é devido a essa fama, não é? Que era muito, estava na moda, a gangue do Capuz Vermelho cometer esse delito. E o segundo foi meio que, eu entendi como fosse meio que uma homenagem ali da origem dele e tal. Então, para resumir, uma sexta-feira, né? O crime ocorreria ali no sábado, na sexta-noite mesmo. Ele se reúne ali para os pontos finais. E é quando eles recebem a visita, o Coringa recebe a visita da polícia, galera. Então é aquele clima bem tenso. Só que é muito pior, na verdade, porque não foi que o projeto foi descoberto. É porque a polícia vem dizer a ele que a sua esposa acabou de falecer. Ela foi fazer um teste de uma mamadeira elétrica e aí o curto-circuito a afetou e faleceu ela e o bebê. Poxa, então isso aí foi a bomba atômica que estourou, que agravou ainda mais a situação, porque se ele já estava com dúvida de cometer esse delito, que era o que ele nunca tinha feito, ele era completamente inerte a isso aí, agora se agravou mais, inclusive ele tenta deixar de lado, tá? Mas aí ele já estava com os capangas ali, a galera que o convenceu de maneira forçada a prosseguir ou ele ia sofrer as consequências. E aí, com essa cabeça maluca, ele vai de encontro tentar prosseguir com esse projeto. Tá? Ele leva os pessoal até lá, as coisas fogem do controle completamente, galera. Chegando lá, tinha segurança, né? Os policiais estavam meio que esperando, mesmo que sem saber, a segurança tinha sido reforçada. Há esse confronto, essa troca de tiro, o grupo que foi com ele vem a falecer, e aí o Batman surge, e é interessante que essa história é bem recente, assim, o Batman ainda era bem arcaico, inclusive os policiais nem conheciam ele direito, eles falam, é aquele cara que combate o crime, aquele homem que se veste de morcego e tal, mas o Batman ele já tinha entrado em confronto com essa gangue do Capuz Vermelho, na qual o Coringa estava vestido com esse emblema, né, com o capacete, com a capa. Tá? E aí no meio dessa troca de tiro, o Coringa muito nervoso, ele vai, se joga em um rio que passa ali, que era o rio onde essa fábrica de produtos químicos que ele trabalhava jogava os dejetos, galera. Então aí é onde surge o personagem Coringa, o caricato do Coringa, né? Quando ele sai desse local, ele já sai, segundo ele narra, há uma queimação, né, sobre ele, e aí ele já sai ali com a pele esbranquiçada, o cabelo verde, tá? E aquela semblante insana. E aí vocês têm a origem do Coringa, segundo ele mesmo, tá? Lembrando que essa narração ela ocorre por flashback. Ela vai trazendo ali paulatinamente ao longo da revista, variando entre momentos atuais e momentos passados, etc. Mas eu estou trazendo a vocês aqui à tona. Se é real ou não, isso aí, na verdade é que ninguém sabe, né? A narrativa segundo ele mesmo. Pronto, aí prosseguindo, trazendo para o mundo real, galera. Vamos pôr em prática, ele vai pôr em prática o plano dele agora. Então vamos lá, vamos recapitular. Ele fugiu, ele tinha fugido, né? Quem estava no asilo Arkham era um impostor, que ele colocou, que o semblante dele, na verdade, é descoberto porque ele está com a coloração e descobre que é tinta, não é? E a coloração do Coringa, pelo que demonstrou, é real, devido a esse momento que ele caiu aí teve esse encontro com esse produto químico. E aí ele parte para uma cena legal do comissário Gordon, né? Jim Gordon, juntamente com Bárbara, sua filha, e lembrando, dando um adicional aqui, lembrando que Bárbara, nesse momento, ela era a mulher gato, tá? Ela era a mulher gato do momento. E aí eles estão em um momento ali, pai e filho, bem bacana, mostram o Gordon fazendo recorte de revista ali do ocorrido do Batman, e ele tem um álbum, inclusive, com várias fotos colocadas de cada vez que o Batman entrou em confronto com seus adversários e tal. Aquele Gordon bem que traz trabalho para casa, né? Que convivencia aquele trabalho como um todo. E Bárbara também, no momento ali paternal, bem legal, é quando a campainha toca e é justamente o Coringa e Capangas. E não dá muito tempo de conversar que o Coringa ele já chega posicionando o revólver e atirando nela, ali no abdômen, que atinge inclusive a coluna dela. Aí é quando as coisas desandam completamente, porque aquela cena é um choque.
Gordon tenta resistir, mas temos que lembrar que por mais que ele é uma pessoa índole, uma pessoa da polícia, né, um detetive, ele não tem desenvoltura de luta, galera. Ele é um senhor. E aí rapidamente os Coringas o atingem, ele acaba inclusive desmaiando. E sobra principalmente para Bárbara. Nossa, o que eles fazem com Bárbara é tenebroso. Na verdade, o próprio Coringa, ele despe ela, tira toda a roupa dela e aí vem um adentro, tá? A revista, ela deixa meio que uma ponta solta se o Coringa veio a molestá-la sexualmente ou não, se realmente foi cometido ali uma cena de estupro ou não. Mas tirando, mesmo que isso não tenha ocorrido, a cena foi calamitosa, ela acaba perdendo os movimentos da perna, não é? Ela se torna paraplégica da cintura para baixo, porque atinge a coluna, a bala fica alojada na coluna dela, e aí ele tira a roupa dela, a fotográfica, e isso a revista realmente transparece bastante. E aí prossegue, é quando o Batman ele vai fazer uma visita a ela no hospital. Quando ele chega lá, ela já está debilitada, completamente debilitada, de camas, né? Ela, inclusive, o choque é tão grande, ela vem a desmaiar, inclusive. Tá? E quando ela acorda, por ela ser a mulher gata, ela sabe que ele é Bruce Wayne, né? Eles têm esse contato por nome primário, né? Bruce. E aí ela narra bem o que aconteceu com ele, ela diz que o Coringa fugiu de controle completamente. Mais uma vez, deixa essa pontinha solta que ocorreu, esse lance carnal entre ela e o Coringa, ou os capangas, ou algo do tipo. O Coringa molestou de alguma maneira, muito além do que toda a situação. Tá? E o Batman ele sai dali extremamente contornado, inclusive... A carta que ele trouxe do Coringa, que era a pista que tinha ficado no local do crime, ele amassa assim, de uma maneira que você vê que ele está fora de si. Tá? E o que acontece, na verdade? Qual é o projeto do Coringa? Como é que ele põe em prática? É justamente o comissário Gordon. Ele quer porque quer, assim como no filme, né, Cavaleiro das Trevas, ele pegou o Revidente, quando ele não era o Duas Caras ainda. Dessa vez ele pegou o comissário Gordon e ele precisa, obviamente, trazer ele para o lado insano da força, para mostrar que basta apenas um dia ruim para que você debandar e você entrar aí nessa paranoia que é esse personagem, que é o Coringa. Certo? E aí ele pega o comissário Gordon e passa por um local, leva ele para todas as situações, para ele perder essa sanidade dele, perder a racionalidade. Tira a roupa dele, ele está sempre constante, levando choque. O traz para esse parque que ele adquiriu, não é? E ele formulou esse parque todo para ser um parque dos horrores. Tem lugares bem... Enfim, todo com o intuito de ele fazer esse seu projeto aí. E aí o comissário Gordon tira a roupa dele, ele está em constante choque, né? Ele é preso em uma jaula, sob chutes, pontapé. Então ele está naquele turbilhão de emoções. É mostrado ele em vários lugares aterrorizante. E aí chega na cereja do bolo, que é onde realmente ele perde parte do controle ali dele, que é quando ele mostra fotos, né? Eles vêm em um trem assim, vou liberar a foto aí para vocês, bem bacana. Ele mostra as fotos de Bárbara assim, ela sofrendo, sem roupa. E aí o semblante dela é bem pesado mesmo, tá? O Gordon realmente ele sai dali em choque constante. E nisso o Batman ele sai louco atrás de pistas para saber onde o Coringa está, porque na verdade nem isso mesmo ele sabe naquele momento. Ele sai à caça, né? Sai das ruas de Gotham, perguntando a todo mundo, pergunta inclusive ao Pinguim, que inclusive está preso, né? É mostrado isso na revista. E ele sai perguntando a todo mundo, quando de repente aparece a luminária lá com o símbolo dele, o símbolo do morcego. E ele vai até a delegacia e o Coringa mandou ingressos para ele, para que ele vá até esse parque, não é? Faz parte do plano do Coringa, isso aí. E é quando o Batman chega. Quando ele chega logo de cara, já tem um confronto com o Coringa. Tá? É um confronto bem humano, galera. É legal porque o Batman, como eu disse, ele ainda está sem todo o seu preparo. Então é um confronto entre duas pessoas ali de pau, de pedra, de faca. Tá? O Coringa o fere bastante com ácido, com aqueles truques dele bem baixos, né? E aí é um confronto mesmo de igual. É quando ele consegue ganhar vantagem e libertar o comissário Gordon. E aí o comissário Gordon, as primeiras coisas que ele fala para ele é: diz, Batman, o Coringa ele vai pagar na forma da lei, tá? Eu quero que você o capture para levar ele, para que ele seja preso mais uma vez. E aí, ou seja, o Coringa realmente fracassou nisso aí. Ele conseguiu, de fato, desestabilizar o Gordon, mas não de uma maneira que ele entre em uma paranoia insana, irreversível, como é o fato do Coringa, como ele está atualmente, né? E aí o Batman ele já deixa bem transparente que vai ser difícil, porque ele diz, eu vou tentar, vou fazer o possível. O Batman já está naquela fase de que, rapaz, não sei se vai dar mais certo. Na verdade, eu quero que esse infeliz ele morra. Meio que dá a entender isso aí, né, galera? Como eu disse, ele já
Deixa eu retroceder muito rapidamente aqui, já está bem longo o vídeo, mas assiste aos pedaços, porque é bem legal mesmo, bem bacana. Essa narrativa eu me perco um pouco. Mas vamos lá. O Batman, ele vem demonstrando isso, que realmente o momento está chegando ao fim em várias partes dessa revista. Inclusive, quando ele está conversando com o Alfred, ele fala, ele diz, eu e Coringa, nós não nos conhecemos a nível de nada, acho que isso é o mais enigmático para Bruce, porque ele não tem nada do Coringa, quer dizer, ele só vê o Coringa ali nos eventos que eles se encontram, mas ele não tem nenhuma informação, ele não tem nada que ele possa trabalhar ou lapidar, ou para usar contra o personagem, né? Isso o incomoda bastante. E aí, uma das coisas que ele faz lá com o Coringa, quando tá nesse meio desse confronto aí nesse parque, é ele repetir aquilo que ele falou pro Coringa e postou. Ele diz, rapaz, isso aqui, velho, não tá chegando a lugar nenhum. Ou você me mata, ou eu te mato, ou nós morremos junto, porque vai ficar nessa palhaçada aqui até quando? Estamos chegando ao fim. E aí ele meio que tenta, talvez, a última cartada ali, que o Coringa, ele retroceda e volte ao normal, tente melhorar aí. O Batman se oferece para tentar recuperá-lo, diz que ele também tem os traumas dele, né? Mas o Coringa disse que ele está em uma fase irreversível já. O Batman ele acaba vencendo o confronto, tá? E aí no meio daquela conversa toda, o Coringa conta uma piada bem bacana, bem enigmática, que é uma piada do hospício. Ele diz que havia 2 loucos de um hospício e eles tentam fugir, não é? Um dos loucos consegue, eles estão sob um prédio, 2 prédios altos, e um dos loucos consegue pular de um prédio ao outro. O outro louco, ele fica com medo naquela situação. E aí o louco que conseguiu fugir, ele fala, rapaz, eu tô com minha lanterna aqui. Então fazemos o seguinte, à noite, eu vou ligar minha lanterna e aí você ultrapassa pelo feixe de luz. E aí o outro louco fala, mas você tá louco? E se você desligar a lanterna? Quer dizer, a preocupação do infeliz era se o outro ia desligar a lanterna, não de ultrapassar pela luz, né? E aí tem toda aquela analogia ao fato do Batman e do Coringa eles serem 2 pessoas meio que perturbadas mentalmente, né, galera? Vamos ser francos. Porra, o Batman é um personagem massa, mas mesmo para o mundo do quadrinho, ele é um personagem que ele se tornou um tanto quanto insano após a perca dos pais, não é? Ele vivencia tudo aquilo de combate ao crime, parece que é algo que lhe sustenta. Eu acredito que no dia que Gotham ela for a paz reinar, o Batman ele fica sem sentido. Acho que ele mesmo comete suicídio, porque ele não parece ter uma vida fora daquilo. Inclusive ele e o Coringa eles conversam com relação a isso. Eles se encontram, eles se reconhecem um no outro. Isso é demonstrado ao longo da revista. Tá? E aí o Coringa ele conta essa piada e ele começa a rir, né? E aí logo depois o Batman começa a rir também. Só que meio que o Batman não está rindo da piada, é como eu disse, ele está rindo da analogia dos 2 loucos, que é como se fosse o Coringa e ele, né? É uma paródia do Coringa e ele, e ao mesmo tempo rindo da cena em si, porque é uma coisa bem enigmática. E é quando acontece a cena que faz com que essa revista ela ganhe uma notoriedade maior, que é aquela dúvida se o Batman matou o Coringa ou não. Eu já digo a vocês o que eu disse no outro vídeo, para mim não matou droga nenhuma. Isso aí foi só para criar essa áurea mesmo, tá? Por quê? Porque os dois estão rindo ali e os risos vão aumentando, e de repente apenas o riso do Batman ele permanece, o do Coringa ele para, tá? E tem uma cena assim que dá a entender que o Batman ou ele está com a mão sobre o Coringa, ou ele está o enforcando. E aí ficou essa áurea de se realmente ele matou o Coringa ou não. Beleza? E é quando a revista acaba, os policiais chegam, e aí fim de papo, não sabe mais nada. Galera, 23 minutos, poxa, ficou o maior vídeo que eu fiz até agora, vocês me desculpem, mas ficou bem legal. Eu espero que eu tenha narrado da maneira aqui que me foi proposto, tá? Espero que tenha ficado bacana. Se ficou interessante, eu pretendo fazer outros. Enfim, é legal, é um adicional, uma coisa divertida, tá? Essa revista eu gosto muito, eu escolhi ela logo de cara, porque foi uma revista que eu já li várias vezes, certo? Lembrando que essa edição que eu tenho é especial de luxo, galera, é de verdade. Recomendo você comprar sempre dessa, porque o valor que você paga a mais, ela vale a pena. Além da capa dura, ela é uma revista que ela vem com todo o enredo. Por exemplo, quando essas revistas que elas trabalham com 3, 4, porque nunca é uma só, não é? São revistas que ela trabalha com 3, 4, 5, é uma série, não é? E essas edições de luxo, para colecionador, ela já vem toda junta. Essa tem um agravante muito bom, que é a primeira história do Coringa, tá? Recomendo, lembrando que o Coringa surgiu ali no Batman ainda, quando ele andava muito em conjunto com o Robin, o menino prodígio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu vou liberar a foto aí, né, galera? Ainda tô nesse ritual de mostrar assim, mas eu vou mostrar a foto para vocês. O surgimento do Coringa aqui na primeira revista do Batman, 1940. Os desenhos são rústicos, mas aí é histórico isso aqui.
O Coringa, ele surgiu como um vilão, cometia seus crimes ali de forma bem enigmática. Ele era daquele que ele anunciava que tal pessoa ia morrer, que ele ia cometer tal crime. Era um vilão bem inteligente ali. Mas chama muita atenção o Batman. O Batman, ele se assemelhava muito com o Homem-Aranha no quesito daqueles palavreados, daquelas conversas que ele tinha com o adversário, tá? Enquanto o confronto com o Coringa, ele já tem aí, ele tem muitas conversas, esses papos de perfil de Homem-Aranha quando enfrenta seus adversários. Vocês vão gostar bastante. Fica aí minha dica mais uma vez e definitivamente agora acabou. Pessoal, uma excelente noite para vocês de sábado, nesse momento que eu estou gravando. Eu espero que seja sábado para vocês também. E um abraço. Valeu!